Aqui, tô com você, Chico Rodrigo, nessa série de estudos corânicos. Sim, uma série chamada Estudo Corânicos. O que vamos estudar, conhecer nesta série? É algo chamado Asbab an-Nuzul. Em árabe, Asbab an-Nuzul, que significa literalmente o motivo, a causa, qual é o contexto histórico que foi revelado tal versículo do Alcorão ou tal surata por completo. É muito importante a pessoa compreender isto, porque nós temos três coisas aqui, ó. Temos o texto, o contexto e o pretexto. Sim, temos um texto. Se a pessoa desconhece o contexto histórico, social, no qual aquele texto foi escrito, a pessoa cria pretexto para qualquer coisa. Isso na literatura em geral. Agora você imagina nos textos islâmicos, nos textos religiosos, nos textos sagrados. Portanto, cada texto, seu contexto. Senão, pode virar pretexto. Vamos repetir essa frase para não esquecer. Conheça o texto, o seu contexto, para não virar pretexto. Vamos conhecer então nessa série o contexto ou a causa, o motivo, qual foi o acontecimento que se deu com o profeta Muhammad que ocasionou a revelação de tal versículo ou tal surata do Alcorão. Isso nas ciências corânicas, eu estou com uns livros aqui de ciências corânicas, né? Claro que eu não vou exibir todos eles, mas falam em árabe asbab ou sabab an-nuzul, é ocasião. Por que aquele versículo foi revelado? Vamos estudar um pouco disso hoje, né? Essa definição, tá? E as aulas seguintes será o porquê, explicando o contexto. Tá? Primeira palavra, sabab an-nuzul, como é definido nesses livros? Claro que eu estou me baseando em alguns livros do século IV do Islã, do século III do Islã, não é? O que é o sabab an-nuzul? O que é o sabab an-nuzul? A causa que tal versículo foi revelado. Qual é o evento ou acontecimento que foi a causa direta da revelação de um determinado versículo ou surata do Alcorão. Qual foi a causa ou acontecimento? Qual foi a causa direta da revelação de um determinado versículo do Alcorão? Ou você acha que o Alcorão ele desceu do céu de uma vez só? Não. Demorou 23 anos para o Alcorão todo ter sido revelado. Nesses 23 anos, acontecimentos e eventos foram acontecendo e o Alcorão, Deus revelou, fez descer então certos versículos, certas normas, certos mandamentos, não é? É interessante lembrar que tem versículos do Alcorão que desceram do céu, por ordem de Deus, o anjo Gabriel transmitiu o profeta Muhammad sem acontecimento. E outros versículos foram revelados por Deus ao profeta Muhammad em ocasião a certo ou tal acontecimento. Por exemplo, o Surat número 4, aqui com a tradução dos professores Samir Hayek, tá? Surat número 4, versículo 11, por exemplo, a pessoa vai ler esse versículo e vai dizer o seguinte: Allah recomenda sobre a herança de vossos filhos. Tá, e daí não entendi. Se a pessoa entender o motivo pelo qual Deus fez revelar esse versículo, o Corão em detalhes, vai ficar mais clara a visão da pessoa em relação ao Corão, não é? De onde que nós tiramos esse tal de Asbab Nuzul, Sheikh? Quem é que pode falar para nós que tal versículo foi revelado em tal circunstância ou não? Foram aquelas pessoas que viveram e conviveram com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que nós chamamos o quê? Sahaba. Você sabe o que é um sahaba? Ou sahabi singular, sahaba ou plural? Então, já sabe, né? Caso você queira saber mais, tem um vídeo aqui no meu canal chamado Quem são os Sahabas? Pode ir lá procurar, pesquisar. Então, os Sahabas, os companheiros do profeta, são aquelas pessoas que viveram, conviveram, vivenciaram
conviveram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e presenciaram a revelação de Deus ao profeta Muhammad. Então essas pessoas que conviveram e vivenciaram com o profeta Muhammad, são elas que transmitiram para nós o Islã. São elas que transmitiram para nós o versículo tal foi revelado em tal circunstância, foi revelado em tal situação. São essas pessoas, não é? Por quê? Você imagina se a religião chegou. Você imagina que a religião chegou até nós como? Pelo Facebook? Por aplicativo? Não. Foram pessoas que conviveram, vivenciaram, presenciaram a revelação do Alcorão, o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essas pessoas transmitiram o Islã para diante, geração após geração. Se você tira essa geração do Sahaba, repito, aquelas pessoas que conviveram, presenciaram a revelação do Alcorão, o ensinamento do profeta Muhammad, que são a referência primária. Não esqueça dessa frase, referência primária. Quem é a referência, o que é a referência primária sobre o profeta Muhammad, sobre o Alcorão para nós? São aquelas pessoas que viveram com Muhammad. Se a pessoa desconhece o valor dessas pessoas, ignora por não saber, ignora sabendo e ignorando, isso é um problema. Por quê? Se aquelas pessoas que transmitiram o Islã para nós não sabem do Islã, quem é que vai saber? Aquela pessoa que criou um grupo no WhatsApp, 1400 anos depois, lá no Brasil, que ela que vai saber do Islã? Bom, não faça favor, né? Então é importante nós conhecermos essa geração, as pessoas que transmitiram o Islã para nós. Eles que vão dizer, versículo tal foi revelado em tal circunstância. Como é que se deu isso? As pessoas, os companheiros do profeta se espalharam na Arábia, uns foram para Meca, outros ficaram em Medina, outros foram para o Egito, outros foram para o Iraque, para a Síria, e eles foram ensinando. Essas transmissões, o que eles falavam, estava sendo compilado, escrito para os seus escribas, para os seus alunos, e assim por diante. Aí que vem as coletâneas de hadith. Quando você fala as coletâneas, coleção de hadith, o que significam? São coletâneas de ditos que o profeta de Allah disse, alguém presenciou ele fazendo, são relatos, todos eles anotados, escritos, né? E daí vem alguns escritores, alguns sábios, que reuniram tudo aquilo que os companheiros do profeta falaram, que tal versículo foi revelado em tal circunstância. O mais conhecido de todos, né, que é o queridinho de todos nós, um sábio chamado Abu Hassan Ali ibn Ahmad al-Wahidi. Esse al-Wahidi faleceu, eu anotei para não esquecer, al-Wahidi faleceu no ano 468 da Hijra, do ano 1170 da cristã. Ali ibn Madini, que faleceu no ano 234 da Hijra, ou seja, ele juntou tudo que tinha sido falado sobre o profeta Muhammad, que tal versículo foi revelado em tal situação, num livro, e foi compilando, foi juntando. Então nós temos vários livros aqui, pesquisas, enfim. Então existe muita literatura islâmica importantíssima para conhecer o porquê, como, qual a circunstância, qual é o contexto que tal versículo foi revelado ao profeta Muhammad. É muito importante conhecer isto. Vamos ver, por exemplo, né? O versículo... além disso, se você pegar o Alcorão e ler, as pessoas acham assim, pô, mas eu não tô compreendendo o contexto, não tô entendendo, sabe, tá? Por que isso? Porque o Alcorão, nós sabemos, não está classificado, organizado na ordem de revelação. Por isso, quando você conhecer isso... Cadê o livro? Eu tô procurando o livro aqui, eu deixei aqui. E não tá. Bom, deixa pra lá. Por isso, quando você estudar e conhecer a Sira, a vida do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, na forma cronológica, você vai compreender que tal versículo foi revelado em tal circunstância. É muito importante conhecer, porque senão a pessoa lê o Corão não entende mesmo. Vê, por exemplo, o seguinte, não é? O versículo número 1
da surata número 8. Pergunta-te sobre os espólios. Diga, os espólios pertencem a Allah e seu mensageiro. Esse versículo, se você ler ele sozinho, não vai compreender. Mas se você compreender qual motivo ele foi revelado, deve abrir seus horizontes em relação ao Corão. Você, por exemplo, pega outro versículo do Alcorão. Surata 19, versículo 64. E não descemos senão por ordem de teu Senhor. Olha, a pessoa pega o Corão em português, lê, passa despercebido, e não descemos a não ser para a ordem de teu Senhor. Esse versículo foi revelado porque o anjo Gabriel, ele descia até o profeta Muhammad, ensinava o profeta Muhammad que era para ser ensinado, e certa vez o anjo Gabriel ficou um tempo sem aparecer. Os idólatras fizeram uma pergunta ao profeta Muhammad, o profeta Muhammad disse, eu vou responder quando... E não disse, inshallah. Então o anjo Gabriel demorou. E daí o profeta pensou, o anjo Gabriel não vai mais descer mais para mim, então Allah revelou o versículo. E não fizemos descer para você o anjo, a não ser com a nossa ordem. Então o versículo aqui é importante compreender. Tem muitas regras que você só vai conhecer do Islã se conhecer o contexto histórico, não é? Por exemplo, Surata número 59, versículo 7, uma passagem dela. O que o mensageiro vos conceder, tomai-o, e o que eles vos coibir, abstende-vos. Esse versículo parece estar, tá bom, que o profeta disse para fazer, faz. O que eles podem não fazer, não faz. Mas qual é o contexto? Né? Isso está relacionado, é uma circunstância específica, né, que foi relacionada com os companheiros do profeta. Era questão de distribuir os espólios de guerra, quem ficava. E umas pessoas não ficaram contentes com a partilha. Daí ela revelou esse versículo. Falou que o que o profeta deu para você, aceita. O que ele disse para não pegar, não pega. Compreendendo a circunstância específica de tal versículo. Nós vemos também algumas pessoas podem imaginar, Sheikh, mas se eu compreender aquele versículo do Corão foi revelado para tal circunstância, é só para aquilo ou é para tudo? Aí vem a regra do sábio de Tafsir. Entre eles, Imam al-Suyuti, Azarkashi, tá aqui o livro do Suyuti, os outros livros estão aqui tudo. Eu não vou abrir todos eles, mas tudo bem. Tem uma regra que fala o seguinte, né? Que é uma máxima, que tais versículos, eles não estão, né, sujeitos à exclusividade da pessoa e da situação, mas é através daquela situação que ela é generalizada, que é para todo mundo. Ou seja, tal versículo foi revelado em tal situação, não significa que aquele versículo do Corão é só para aquela época, não. É a partir daquele exemplo que se espalha a universalidade do Islã. Né? Considerando de uma regra, vem da generalidade de suas palavras e não da especificidade da circunstância da revelação. Então nós temos uma revelação de Deus no Corão, porque tal versículo foi revelado, então é específico ali, tal versículo pode ser específico ou pode ser geral, para todo mundo. Veja a Surata 24, por exemplo. Tem o motivo pelo qual foi revelado. Veja a Surata Al-Baqarah, as pessoas leem o Corão e às vezes não entendem o contexto. Tem o texto na mão, mas não compreendem, porque não conhecem, né? Não tem isso traduzido em português, né? Em árabe tem bastante, mas não é todo mundo que entende, é só quem é pesquisador, estudioso, sheikhs, enfim. A pessoa tem o texto, mas desconhece o contexto. São duas coisas. A pessoa desconhece ou ignora. Daí é dois problemas. Desconhecer e ignorar. Por isso que o muçulmano ele deve procurar o conhecimento sempre. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, né? O profeta, isso aqui é Siri falando, encontrei isso na internet. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz para a pessoa que a busca do conhecimento é um dever para todo muçulmano. Então todo muçulmano tem que procurar o conhecimento. E do conhecimento mais importante que ele tem que aprender, procurar, é o conhecimento da sua religião, o conhecimento do Alcorão, conhecer o contexto pelo qual foi revelado, qual circunstância pelo qual versículo foi revelado. Eu anotei, estou ficando aqui, me preparei para esse vídeo. Bom, o que acontece se a pessoa não conhece o contexto do versículo do Alcorão? Ela
se perde. Ela cria modas, modinha, vira bid'a, inovação, começa a interpretar o Alcorão e praticar. Então muitas pessoas eu vejo, ela pega um versículo do Alcorão, aleatoriamente, abre, esse versículo quer dizer isso. Peraí, mas você sabe qual é o contexto que esse versículo foi revelado? Não. Então não pode falar do Alcorão. Não pode falar. É pecado, inclusive. Tem até hadith falando isso. Bom, quais são os benefícios? Quais são os benefícios da pessoa conhecer o asbab nuzul? Quais são os benefícios da pessoa conhecer o motivo pelo qual é a circunstância pelo qual o versículo, qual surat do Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad? Qual é a importância disso? Primeiro disso, conhecer, entender o Alcorão da melhor forma. Chegar ao entendimento correto dos versículos do Alcorão. Remover qualquer interpretação errônea ou dúvida sobre o seu significado. Conhecendo a circunstância, a condição, o contexto ali, abre sua mente para entender como o Corão foi descendo ao profeta Muhammad. Imagina se a pessoa ela desconhece ou ignora isto. É um problemático, um problemão, né? Por isso, como disse o sábio chamado Ibn Taymiyyah, que nasceu no ano 628 da Hijra, e fala o seguinte: o conhecimento desse assunto, Asbab Nuzul, ajuda no entendimento do versículo, pois o conhecimento da causa da revelação produz o conhecimento sobre sua aplicação. Vou repetir e anote, por favor. Ibn Taymiyyah diz o seguinte, ele disse aqui nesse livro, chamado Al-Muqaddimah, a introdução sobre ciências do Alcorão, ou do Tafsir. Ele fala o seguinte, o conhecimento do Asbab Nuzul ajuda no entendimento do versículo, pois o conhecimento da causa da sua revelação produz o conhecimento sobre sua aplicação. Que interessante, né? O próprio Imam Al-Wahidi, que escreveu esse livro aqui, tá cheio, versículo por versículo. Vou dar um exemplo para você, Surata número... Qual que é a surata que você quer escutar aí? Aqui, por exemplo. Vai cair o óculos. Surata número 16. Você pega o versículo número 7, e ele menciona, com a cadeia de transmissão, o versículo foi revelado por tal motivo. Contexto histórico. Surata número 4. Né? Vamos lá para a surata número... qualquer surata do Alcorão. Surata número 8, versículo 17. Está aqui mencionando com cadeia de transmissão o contexto histórico pelo qual tal versículo foi revelado. Surata número 112. Qul huwallahu ahad. Está aqui, ele menciona pelo qual motivo tal surata foi revelado. Imagina a pessoa conhecer isso aqui, ela vai ter uma compreensão óbvio, né? Então o próprio Imam Al-Wahidi ele fala o seguinte: é impossível entender certamente um versículo do Alcorão sem refletir sobre a circunstância pelo qual ele foi revelada. É muito assunto, gente. Vamos terminar. Entender as circunstâncias pelo qual o versículo do Alcorão foi revelado. Isso é fundamental. Compreender a circunstância, né? Você quer compreender o Alcorão, quer conhecer a Surah do Alcorão? Acompanhe essa série. Porque na próxima aula eu vou falar por quê, claro, baseado em textos, em hadith, por quê, qual o sabab nuzul, qual é a ocasião, qual é o contexto histórico que tais suratas foram reveladas. O que estava acontecendo com o profeta Muhammad, o que aconteceu, qual foi o evento que tal versículo do Alcorão, ou qual surata foi revelada ao profeta Muhammad. Vamos falar na aula que vem, na próxima aula, as suratas pequenas, aquelas do final do Alcorão. Você vai saber por que a surata Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Iza jaa nasrullah al-fath, Qul a'udhu. Por que essas suratas foram reveladas? Quais são as circunstâncias? Depois disso, nós vamos tirar conclusão ou conclusões desta surata, desse estudo corânico. Me acompanha aqui no meu canal, não é? Sobre Asbab an-Nuzul, ou a circunstância, ou por que tal versículo foi revelado. Agradeço mais uma vez, desculpe pela demora e Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.